tem gente que já está dizendo que se arrependeu. Deputados que votaram a favor da chamada PEC da blindagem menos, ou como muitos já estão chamando nas redes sociais, a PEC da bandidagem, agora correm para pedir desculpas. Mas será que esse arrependimento é sincero? Ou será apenas medo da repercussão negativa que explodiu após a votação? Logo depois da aprovação, o que se viu foi um verdadeiro tsunami de críticas. As redes sociais foram tomadas por indignação. Hashtags contrárias ao projeto dispararam para os assuntos mais comentados do Brasil. Jornalistas alertaram para os riscos. Influenciadores chamaram a PEC de vergonha nacional. E até juristas de peso disseram que estamos diante de um retrocesso institucional perigoso. E, de repente, aqueles que levantaram a mão para votar sim na Câmara perceberam que estavam nadando contra a maré da opinião pública. O povo estava atento, cobrando, fiscalizando. E aí veio que ninguém esperava. Deputados arrependidos. Mas antes de falar desse arrependimento, é preciso entender a fundo. O que é, afinal, a PEC da blindagem? Essa proposta cria barreiras adicionais contra investigações de parlamentares e autoridades. Na prática, significa que antes mesmo de um juiz poder analisar denúncias contra políticos, haveria filtros, etapas e obstáculos que dificultariam o processo para seus defensores. Isso seria necessário para evitar abusos do judiciário e garantir equilíbrio entre os poderes. Bonito no discurso. Mas, para críticos, é exatamente o contrário. Uma tentativa de criar um escudo jurídico para proteger políticos de investigações. Um muro da impunidade, como muitos chamaram. E é justamente por isso que o apelido PEC da bandidagem pegou tão rápido nas ruas e nas redes. Para o povo, não se trata de proteger a democracia. Trata-se de proteger quem deveria prestar contas à democracia. É privilégio, é blindagem, é desigualdade diante da lei. E é aqui que entra a parte mais curiosa dessa história. O arrependimento. Após a aprovação, ao menos 4 deputados vieram a público admitir que erraram. Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, gravou um vídeo dizendo que mudou de opinião e que agora vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a proposta. Merlon Solano, do PT do Piauí, publicou uma carta pedindo desculpas aos eleitores e ao partido. Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, declarou que vergonha não é errar, mas insistir no erro, e prometeu lutar para reverter sua decisão. Já Sílvia Alves, do União Brasil de Goiás, foi ainda mais direta, revelou que votou com medo de retaliações e confessou: "Fui covarde." Essas falas viralizaram, mas em vez de amenizar a crise, só pioraram. Porque agora, além da indignação com a votação em si, a população passou a se perguntar: se votaram errado, por quê? Se estavam com medo de retaliações. Que tipo de retaliação estamos falando? Políticas, pressões internas de partidos, perda de espaço em comissões? Ou algo ainda mais grave, como ameaças veladas nos bastidores? Esse episódio de arrependimento não é inédito na política brasileira. A história recente é cheia de votações, polêmicas seguidas de justificativas tardias. Lembra da PEC do teto de gastos? Muitos deputados a defenderam como essencial para equilibrar as contas do país. Depois, quando o impacto foi sentido em áreas como saúde e educação, alguns começaram a recuar, tentando justificar o injustificável. O mesmo ocorreu com a reforma trabalhista. Foi vendida como a solução para criar milhões de empregos, mas a realidade foi outra. Precarização, perda de direitos e uma geração inteira enfrentando condições piores de trabalho. Depois disso, vários parlamentares alegaram que não conheciam todos os detalhes do projeto. Agora, com a PEC da blindagem, vemos a mesma lógica: votar primeiro, pensar depois. Só que a pressão popular não perdoa. O eleitorado está cada vez mais atento e a cobrança vem mais rápido do que nunca. Outro detalhe importante: até partidos de esquerda caíram nessa armadilha. Deputados do PT, PSB e PDT, partidos que deveriam estar na linha de frente contra medidas de blindagem menos, acabaram votando a favor. Muitos disseram que era parte de uma negociação para barrar a anistia política. Só que no fim, perderam em tudo. A anistia passou, a blindagem também, e eles ficaram marcados pelo erro. Isso mostra como acordos de bastidores podem sair caro, porque na tentativa de ganhar politicamente, acabaram perdendo moralmente. E agora,
precisam encarar uma base eleitoral furiosa. Para analistas, a conta vai ser cobrada nas urnas, o eleitorado progressista dificilmente vai aceitar esse tipo de justificativa. O Centrão, por sua vez, já tem fama de fisiologismo e troca de favores. E a PEC da blindagem só reforça essa imagem. E a extrema-direita bolsonarista. Aí o cenário é curioso. Esse grupo, que sempre se apresentou como inimigo da velha política e defensor do combate à corrupção, agora aparece defendendo blindagem de políticos. É uma contradição evidente. Mas, como sabemos, uma parte desse eleitorado vive na lógica das narrativas, das verdades alternativas. Por isso, talvez aceitem a contradição sem questionar. Mas o que mais chama atenção é o argumento da pacificação. Vários deputados disseram que votaram pela PEC para pacificar o país. Mas será que existe pacificação construída em cima de blindagem política? Para especialistas, essa justificativa é apenas uma cortina de fumaça. Não se trata de pacificação, trata-se de poder, de autopreservação, de manutenção de privilégios. E quando uma deputada afirma que votou com medo de retaliações, a situação fica ainda mais sombria. Que retaliações são essas? Quem estaria por trás delas? Estamos falando de ameaças políticas ou algo mais pesado, como violência velada? O simples fato de existir essa suspeita já deveria ser motivo de investigação. Nas ruas, a indignação cresce. Movimentos civis, coletivos e até grupos apartidários já convocaram manifestações contra a PEC da blindagem. Para o povo, a questão é simples. Se eu erro, eu pago. Se eu cometo um crime, sou investigado e punido. Então por que políticos deveriam ter tratamento diferente? Esse sentimento de desigualdade diante da lei é um combustível poderoso. É ele que gera revolta, que fortalece protestos e que pode virar uma força política capaz de pressionar o Congresso. E agora, todas as atenções se voltam para o Senado. Será que a proposta vai avançar? Ou será enterrada diante da pressão popular? Muitos analistas acreditam que os senadores não terão coragem de bancar um projeto tão impopular. Mas, como sempre, em Brasília, nada é definitivo. O que vale hoje pode mudar amanhã, dependendo dos acordos de bastidores. Essa não é uma exclusividade do Brasil, no mundo inteiro. Já vimos projetos semelhantes tentando blindar políticos e autoridades. Em alguns países da América Latina, propostas assim serviram de estopim para grandes manifestações de rua, porque tocaram justamente nesse ponto, a sensação de injustiça. O povo pode suportar dificuldades econômicas, crises e até sacrifícios, mas o que ele não aceita é a ideia de que os poderosos têm regras diferentes das dele. No fim, a PEC da blindagem revela muito sobre a política brasileira, revela que acordos de bastidores ainda valem mais do que compromissos públicos, que muitos parlamentares ainda enxergam o mandato como escudo pessoal e não como serviço público, e que a democracia brasileira, apesar de seus avanços, continua vulnerável a retrocessos quando se trata de proteger privilégios. E diante de tudo isso, eu volto à pergunta: esse arrependimento é verdadeiro? Ou é apenas uma tentativa desesperada de salvar a própria pele? Eu quero ouvir a sua opinião. Esses parlamentares merecem perdão? Ou o erro já está registrado e será cobrado nas próximas eleições? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo